Oiê, tudo bem com você? Eu desejo que sim. Estou aqui hoje para mais um programa DDD com o tema do imediatismo. Como deixar de sofrer por isso? E afinal de contas, o que é imediatismo? Imediatismo é quando a gente age em função de algo, de alguma vantagem imediata, sem pensar numa consequência futura. E reflita aqui comigo, o quanto você vem vivendo uma vida prezando por prazeres imediatos e se frustrando com o futuro que você vem construindo. O quanto você toma decisões hoje, pensando no prazer de hoje, no momento presente, sem pensar numa consequência futura. O quanto a sua escolha desse imediatismo vem prejudicando a construção e realização dos seus objetivos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Simone Lipe Alves e eu ajudo você a encontrar seu significado e sua importância no mundo, criando o cenário ideal para realizar os seus objetivos. E o programa DDD é um programa Descobrir, Destravar e Decolar, onde eu trago reflexões para trazer para o seu consciente, para o seu processo de consciência, com clareza, para que você identifique suas limitações e consiga vencê-las de uma vez por todas para, enfim, construir os sonhos que você tanto deseja. Às vezes, o conteúdo que eu trago aqui pode ser desconfortável para você, mas entenda, todo desconforto gera movimento e talvez seja esse movimento que você precise para finalmente tirar os seus objetivos do papel. Bora lá? O imediatismo nada mais é, de uma forma bem simplificada, é o prazer que nós sentimos no agora. Mas não é um prazer pelo prazer, porque sim, sentir prazer também é importante. Mas no imediatismo, o que acontece? Eu sinto o prazer pelo agora, por uma escolha que eu faço de imediato, sem pensar na consequência futura que isso traz. Hoje, essa cultura, essa sociedade do imediatismo de que a gente fala, é um dos grandes causadores de ansiedade, depressão e tantos outros transtornos que vêm aí aliado à saúde mental. É importante lembrar que, além desse transtorno de ansiedade e de pessoas extremamente ansiosas, o imediatismo também pode levar você a não saber lidar direito com os processos de frustração. Sabe aquilo? Eu não posso ser contrariado, eu não posso ser frustrado. Então, muitas vezes, hoje, acontece algo na minha vida que eu não sei lidar, e como eu não sei lidar com isso, eu procuro um prazer para tapar esse buraco. Ao invés de eu resolver essas minhas frustrações, de resolver isso que vem acontecendo, eu fecho os olhos e vou atrás desse prazer imediato. Como, por exemplo, comida, bebida, pornografia, jogos, entre tantas outras coisas. Netflix. E o principal causador hoje dessa sociedade, dessa cultura do imediatismo, as redes sociais, com toda certeza. O problema está nas redes sociais? O problema está na Netflix? O problema está em você comer um doce, em comer um brigadeiro? Não, ser humaninho. O problema está da forma que você usa isso na sua vida. Então, muitas vezes, você tem um objetivo, como, por exemplo, o emagrecimento. E aí, você passa um dia tortuoso, um dia de frustrações no trabalho, de muita ansiedade, chega na sua casa, vai lá e come uma panela de brigadeiro, sem pensar que isso pode custar a realização do seu objetivo. Então, quando eu tomo uma decisão que vai prejudicar o meu objetivo, a realização do meu objetivo, muito provavelmente isso foi uma decisão imediatista. Eu não pensei na consequência. E qual o perigo disso? Depois que eu executo, vou lá e sinto, me encho de prazer com aquilo que eu fiz, vem a culpa. E aí, como que eu lido com essa culpa? Eu vou atrás desse mesmo prazer imediato novamente. E isso vai se tornando um ciclo vicioso e repetitivo. Isso vem gerando cada vez mais ansiedade, trazendo cada vez mais a dificuldade em lidar com as próprias frustrações. Então, por isso que nós precisamos ficar atentos. É por isso que nós precisamos saber o porquê que esse imediatismo acontece. E afinal de contas, o porquê que ele acontece? Justamente porque hoje nós vivemos em um mundo onde as pessoas começaram a atrelar a vida delas muito mais nas obrigações. Sabe aquilo? Talvez se você olhar hoje para a sua agenda, para o seu planejamento semanal, e você olha para isso, talvez tenha anotado somente as suas obrigações, os boletos para pagar, os compromissos do trabalho. Aonde que estão os prazeres da sua vida? Quando a gente não entende que o prazer é algo importante e nós não determinamos momentos e tempos para usufruir desse prazer,
o imediatismo vai aparecer. E aí o que acontece é que esse prazer passa a ser muito mais um sabotador do que de verdade, de fato, um próprio merecimento. Mais uma vez eu quero que vocês entendam, o prazer é algo essencial, todos nós precisamos de prazer. Então, geralmente, quando uma pessoa traz uma demanda para mim, onde vem sendo refém desse prazer imediato, desse imediatismo, de pessoas que querem tudo para ontem, tudo para agora, que tem a necessidade do agora e acabam sabotando seus objetivos, são de pessoas que não conseguem honrar o prazer no dia a dia. O prazer, ele precisa acontecer. Todos nós precisamos e buscamos pelo prazer. E isso deveria estar ali na nossa listinha de importância e de prioridade. Por exemplo, ao longo do meu dia, quais vão ser os momentos que eu vou parar para fazer alguma atividade prazerosa? Isso é você viver e honrar o seu prazer sem ser abarrotado, sem ser atropelado pelo prazer imediato. Quando nós deixamos de ter essa garantia do prazer, quando nós deixamos de pensar no prazer diário e passamos a viver uma vida de obrigação, inevitavelmente o imediatismo vai aparecer e você vai se tornar muito mais refém desse prazer. Então, o prazer é algo que também precisa ser planejado, ele também precisa ser pensado. Quando nós aprendemos a criar sistemas de recompensas inteligentes, nós deixamos de viver uma vida, em consequência das circunstâncias e passamos a viver uma vida baseada naquilo que de fato é importante para a gente. Para realizar seus objetivos, você também vai precisar reservar momentos para manter o seu prazer. Não dá para eu ficar 100% focado do meu tempo, do meu dia, se eu não garantir ali um mínimo desse prazer. Se você tirar 100% desse prazer da sua vida, o imediatismo ele vai aparecer e você vai perder completamente o controle dos seus resultados, justamente porque se tornou refém da sua inconsciência, você se tornou refém do seu subconsciente e a sua mente vem ali gerando o processo de sabotagem. Eu costumo dizer que você pode escolher o prazer agora e a dor lá na frente, ou você pode escolher a dor agora e o prazer lá na frente. O que eu quero dizer com essa frase? Não é sobre a necessidade de dor, de sofrimento, não é sobre isso. Mas o que eu quero que vocês entendam é que nós precisamos treinar a nossa mente. Sim, gente, é treino, né? Naturalmente, o nosso cérebro quer o prazer. Naturalmente, o nosso cérebro ele quer o prazer com o mínimo esforço. E se eu alimento isso dentro de mim, eu alimento uma mente viciada em dopamina. Eu me acostumo a entender que para eu ter muito prazer, eu preciso do mínimo esforço. Agora, se você quer uma vida mais ou menos, uma vida mediana, uma vida medíocre, ok, continue alimentando a sua mente dessa forma. Se você quer viver uma vida de significado, uma vida de importância, se você realmente quer realizar seus objetivos, você precisa treinar a sua mente para que ela seja recompensada depois de um esforço. Então, primeiro eu pago o preço para depois vir a recompensa. Primeiro eu esforço para depois vir o prazer. Tudo isso é treino. E o prazer, gente, não é no aqui e agora. Não é porque hoje eu tive um dia intenso de trabalho e eu precisei trabalhar 8, 10, 12 horas no meu dia, que eu posso chegar em casa e comer uma panela de brigadeiro. Não existe essa recompensa, entende? Nós precisamos aprender a alimentar isso, né, num prazo maior. Por isso que é extremamente inteligente a gente ter metas e recompensas depois que você executa e cumpre com as suas metas. Não é no dia que essa conta vai fechar. Essa conta fecha depois de dias, semanas, talvez meses de esforço, e aí sim a recompensa vai vir. Num primeiro momento é um desafio enorme, porque precisamos desenvolver o autocontrole. Concordo com vocês, não estou dizendo aqui que é fácil, é muito desafiador criar um sistema mais inteligente de prazer e recompensa. Mas é possível, né? E se você escolhe o prazer hoje e a dor lá na frente, só que lá na frente, quando essa dor chegar, o que você vai fazer? Porque talvez não dê tempo de voltar atrás, né? Quando você olhar para trás e perceber que talvez você não construiu nada, que você viveu uma vida vazia, sem significado e sem importância, talvez seja tarde demais. Hoje,
Grande parte das pessoas que trazem uma sensação de vazio e de angústia muito grande são de pessoas que não conseguem entender o seu significado e importância no mundo. E o que eu quero que você entenda é: nós nos tornamos importantes, nós honramos o nosso significado nessa vida quando a gente se torna capaz de realizar os nossos objetivos. E é isso que eu quero para você. E para você realizar esses objetivos, sim, você vai precisar treinar uma mente muito mais com um sistema de recompensa inteligente, de merecimento, de meritocracia, ou seja, fazer por merecer. Primeiro eu me esforço, me dedico, me empenho e depois vem a recompensa, do que aceitar esse vício por recompensas imediatas que não irão construir nada. Porque sim, essas recompensas imediatas, Netflix, comida, bebida, droga, pornografia, sexo, jogos, nada disso muito provavelmente está aliado com seus sonhos, com seus objetivos, entende? Então a gente precisa aprender a criar recompensas e prazeres que não vão contra os nossos objetivos, que não sabotam aquilo que a gente quer se tornar, aquilo que a gente quer construir. Pelo contrário, recompensas e prazeres que vão me impulsionar a querer fazer cada vez mais aquilo que tem que ser feito para realizar esses objetivos. E afinal de contas, qual o benefício desse tema de hoje? Qual o benefício de eu trazer aqui para vocês esse insight sobre imediatismo e os perigos que acaba sendo a gente viver baseado nesses prazeres imediatos? A primeira coisa é entender que quando nós cedemos aos prazeres imediatos, de uma certa forma, nós perdemos o controle de quem a gente é e perdemos o controle das nossas ações e, por consequência, dos nossos resultados. Quanto mais a minha mente imediatista age em prol só do prazer superficial, desse prazer imediato, do aqui e agora, sem pensar numa consequência futura, mas eu estou sabotando aquilo que eu quero me tornar, mas eu estou sabotando a vida que eu quero viver, mas eu estou sabotando os meus sonhos e os meus objetivos. Esse é o primeiro passo. Então, quanto mais consciente eu me torno dos meus prazeres, da forma que eu uso para recompensar o meu esforço, mais controle eu tenho das minhas ações e de que forma eu vou organizar isso na minha vida. Imagina, né, se você pudesse fechar seus olhos agora, nesse instante, e imaginar como é que seria para você viver uma vida baseado no que de fato é importante para você. Uma vida onde existe um equilíbrio de conquista, de prazeres, mas também de muito esforço, de muita dedicação, de muito empenho, onde você aprende a lidar com os ganhos e com as perdas. O que você prefere viver daqui para frente? Uma vida onde você vive a sua superficialidade, com prazeres superficiais, pessoas superficiais, ou construir essa vida que eu acabei de dizer para você, baseado no que de fato é importante para você e sim, honrando também os prazeres, honrando as conquistas, os esforços e traçar uma vida consolidada nisso. Um dos grandes benefícios da gente trabalhar essa questão do imediatismo é fazer entender a questão do merecimento, ou seja, honrar o seu esforço, fazer por merecer. Você sabe que isso é tão doido, gente, é tão curioso, que existem pessoas na mentoria que quando a gente chega no processo de traçar a recompensa, porque na mentoria eu ensino como criar uma recompensa de forma inteligente, estratégica, para consolidar o seu objetivo e não sabotar o seu objetivo. E aí tem pessoas que têm uma estrutura, né, dessa mente mais superficial, mais dopamínica, onde eles entenderam ao longo da vida deles que não precisa fazer muito esforço. Sabe aquilo? Eu tenho tudo que eu quero. Eu posso comprar tudo que eu quero, eu consigo as coisas na hora que eu quero. E esse tipo de mentalidade aumenta cada vez mais o imediatismo. Eu acreditar que eu não preciso me esforçar para conseguir o que eu quero alimenta essa cultura, essa sociedade do imediatismo. E isso acaba trazendo ainda mais ansiedade, ainda mais sofrimento para a sociedade como um todo, não só para você, mas para quem convive com você também. Então, quando nós aprendemos na vida adulta
a treinar a mente para que a recompensa vai vir, o prazer vai vir, mas depois de eu me esforçar, depois de eu dedicar tempo, disciplina, foco, atenção, aí sim existe a recompensa. Isso me coloca numa zona de satisfação não mais momentânea, de uma satisfação contínua, porque eu entendo que eu estou construindo o cenário que eu desejo construir para a minha vida e não sou mais refém. O prazer, ele não vai anular a consequência futura. O prazer que eu calculei para a minha vida hoje, que eu escolhi viver hoje, não boicota, não sabota mais o meu objetivo. Pelo contrário, eu pensei em prazeres que estão ali alinhados com aquilo que eu quero na minha vida e não estão ali sabotando, sendo pedrinhas no meio do caminho. Se você pudesse imaginar uma situação onde você deixa de ser refém dessas circunstâncias, desses prazeres imediatos, e você se torna um grande protagonista da sua vida, começa a viver uma vida de importância, de significado, realizar seus objetivos e ainda assim construir um sistema de recompensa e de prazer, você vai entender o porquê que vale a pena viver, o porquê que vale a pena viver essa história que você quer viver, entende? Então, vale muito a pena viver do prazer calculado, do prazer planejado, viver dos seus sonhos, do seu objetivo, viver uma vida de significado? Sim, mas para viver essa vida de importância e de significado, você vai precisar abrir mão desses prazeres imediatos, porque a sua escolha hoje instintiva pelo prazer sabota o seu objetivo lá na frente. Não pensar na consequência futura, viver o dia de hoje como se não houvesse amanhã, talvez possa fazer com que você tome decisões cada vez mais precipitadas e isso vai te afastando cada vez mais dos seus objetivos. Agora, talvez doa a quem doer, né? Quando eu vejo as pessoas querendo as respostas para ontem, né? Então eu estou aqui esperando um download e demora 5 minutos e aquilo começa a me irritar, né? Porque a gente já não quer mais perder tempo com essas coisas. Se a internet está ruim, se eu mandei mensagem para alguém e a pessoa não me respondeu, se o e-mail não foi respondido, essa mentalidade do imediatismo nos coloca muito numa posição de uma criança mimada. Sabe aquela criança que não pode ser contrariada, de que não sabe escutar um não? Pois é. Talvez viver nesse imediatismo te coloque exatamente nessa posição de criança. Ai, Simone, nada a ver. Sim, tem tudo a ver. Nós precisamos entender que hoje, tanto eu quanto você e do outro lado, vivemos uma vida adulta. E nós precisamos nos responsabilizar pelas nossas ações. Entender de uma vez por todas que nós somos seres vulneráveis. E o que isso quer dizer? Aceitar a minha vulnerabilidade, aceitar que ao longo do meu percurso vão ter tropeços, vão ter erros, vão ter falhas, vão ter frustrações, me torna cada vez mais resiliente a passar por tudo isso, enfrentar tudo isso sem mimimi. Sabe aquilo? Precisei trabalhar 14 horas por dia? Bora lá, trabalhei 14 horas por dia. Não é porque eu trabalhei 14 horas por dia que eu preciso ir lá e me matar de comer algo que eu tenho muito prazer, né? Porque eu tô focado com o meu objetivo. O não que eu escutei hoje, eu preciso pensar e refletir, aprender com esse não, ao invés de apertar o botãozinho da criança mimada e achar que eu preciso satisfazer esse não que eu recebi, sabe? Aquilo de sempre estar compensando. Então hoje foi um dia duro, eu preciso compensar de alguma outra forma. Alguém me disse um não mais duro, eu preciso compensar. Alguém me frustrou, o mundo me decepcionou e eu preciso compensar isso de alguma forma. Não, você não precisa compensar. Você precisa aprender a criar um planejamento estratégico focado para construir, para criar a realidade que você precisa, a realidade ideal para você chegar e realizar seus objetivos. E enquanto você não aceitar a sua vulnerabilidade, os seus erros, que vão ter pontos de fracasso, fica praticamente impossível construir esse caminho. Porque não tem como a gente construir um caminho certo de uma hora para outra, entende? Vão ter momentos que a gente traçou algo, mas aquele algo não foi o suficiente e eu preciso ajustar, eu preciso me adaptar. Então eu preciso saber lidar com as frustrações, eu preciso saber lidar com as coisas que dão errado.
Criança não tem essa capacidade, mas você adulto tem. Então chegou o momento de você entender que sim, tem hora, tem lugar, tem o tempo certo e a hora certa para a gente fazer o que tem que ser feito e também para fazer as coisas que nos dão prazer. Não é qualquer coisa a qualquer momento, em qualquer circunstância. A não ser que você aceite viver uma vida aí, né, vagando pelo mundo, ao invés de honrar o seu significado e importância. Simone, eu me percebo nesse imediatismo. Como é que eu consigo sair desse ponto e consigo me tornar uma pessoa que consigo planejar mais os meus prazeres baseado nos meus objetivos? Parar de de ser um grande sabotador e me tornar um grande realizador de objetivos. O primeiro passo, gente, e aí não tem segredo, é o autoconhecimento. Se você não tiver clareza das suas dores, dos seus anseios, dos seus erros, do que você quer para a sua vida, do que você deseja daqui 5, 10, 15, 20 anos, talvez você nunca saia desse imediatismo. Por qual motivo você não sai do imediatismo? Porque para você tanto faz a consequência da sua escolha hoje. Né? Então, se você escolheu comer essa panela de brigadeiro hoje, dane-se, porque você não se importa com quem você vai ser daqui um ano. Você não se importa de como você vai estar daqui 5 anos. E se você não se importa, tanto faz, tanto fez. Você está vivendo agora. Né? É importante viver o agora? Mas é no momento agora que a gente constrói a vida que a gente deseja. É a sua escolha hoje que vai construir e fazer com que você chegue aonde você quer chegar, que você realize seus objetivos. Então, se você não tem essa clareza, se você não sabe quem você é, se você não sabe o que você deseja para a sua vida, muito dificilmente você vai sair dessa cultura do imediatismo. Você vai continuar sendo levado para os prazeres imediatos, porque afinal de contas, para você, pouco importa as consequências no futuro. Só vai importar quando a água bater na busanfa, né? E aí você olhar para trás e falar assim, putz, o que eu fiz da minha vida? E eu espero que você não permita que chegue nesse ponto, porque daí vai doer e vai doer para valer. Agora, a partir do momento que você identificou o que você quer para a sua vida, nós precisamos criar o caminho para você chegar lá. Ou seja, você precisa traçar as suas metas, dizer exatamente o que tem que ser feito, mirar naquilo e ir. Então, se você quer construir de A a B, qual o caminho? Né? Esse caminho nós chamamos de meta. Então, no primeiro momento, você tem clareza do que você quer, do que você deseja para a sua vida, dos seus objetivos. Num segundo momento, você traça o caminho, ou seja, quais as ações que você vai ter para chegar nesse objetivo. Se você tiver isso muito bem claro, muito bem definido, baseado em valores, em crenças, os comportamentos eles vão acontecer. Né? E aqui eu reforço a importância. Todas as vezes que você tiver uma meta, seja uma meta de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mês, 6 meses, cria uma recompensa. Cria a recompensa quando você conclui essa meta. E ao invés de você querer sentir o prazer no aqui e agora, você vai entender que se eu fizer essas 2 semanas, 3 semanas conforme eu planejei, no final disso eu tenho uma recompensa. E aí sim você faz algo que é muito prazeroso para você. Isso é a gente aprender que todas as vezes que existe um esforço, existe uma recompensa. E eu começo a treinar a minha mentalidade a funcionar dessa forma. Todas as vezes que eu me esforço, que eu cumpro com aquilo que foi combinado, que eu assumo o compromisso e cumpro com esse compromisso, aí sim vem o merecimento, aí sim vem a recompensa. E dessa forma você vai construir uma mentalidade muito mais focada, expandida para ser um realizador e não mais um sabotador. Outro ponto importante para a gente saber lidar com os prazeres, fugir do prazer imediato e aprender a construir um prazer saudável na nossa vida. Gente, todos nós fomos feitos para viver em sociedade, não tem como a gente fugir disso. Então é extremamente importante você reservar na sua agenda, você ter um tempo para você e um tempo com as pessoas que você ama. Não dá para a gente abrir
mão da convivência com pessoas que a gente gosta 100% do tempo. Não dá para eu dizer que eu vou ficar 6 meses sem ver minha família, sem ver meus amigos, um tempo de qualidade comigo. Garantir o mínimo que possa ser garantido faz com que você permaneça mais firme, com mais propósito nessa trajetória. Então, não negocie tempo de qualidade com você e não negocie tempo de qualidade com aqueles que você ama. Dá para encaixar no seu projeto, porque você não precisa se isolar numa cabaninha durante um ano para realizar seu objetivo. Você pode construir esse caminho, né, alimentando que de fato essas relações importantes para você, porque isso também nos gera prazer, isso preenche o vazio. E é o vazio que faz a gente buscar o imediatismo. Então, quanto mais preenchida eu estiver internamente, menos prazer de imediato eu vou buscar, mas eu vou conseguir ir atrás daquilo que eu desejo e não me tornar refém das circunstâncias, do vazio, da ansiedade, das angústias que hoje o mundo é acometido. Se tem uma das grandes coisas que eu gosto de compartilhar com vocês e que eu ensino na mentoria, porque eu acho que foi uma das grandes descobertas para a minha vida, enquanto indivíduo, enquanto pessoa, foi uma das coisas que eu consegui fazer e me manter nos objetivos que antes era tão desafiadores eu me manter, como eu já compartilhei em outros momentos, em relação à alimentação, atividade física e tantas outras coisas também. É saber planejar o prazer. Antigamente, eu abria mão do prazer, né? Eu vivia focada, empenhada em realizar as coisas que eu gostava, que eu desejava, que eu queria, que eu idealizava, mas eu tirava todo o prazer. Eu vivia uma vida muito mais baseada nas obrigações e era muito pouco recompensada por todo aquele esforço. E aí o imediatismo me pegava de jeito, né? Porque eu entendia que eu merecia a panela de brigadeiro, eu merecia ir numa loja e comprar um monte de blusinhas iguais às que eu já tinha e assim sucessivamente. Quando eu entendi a importância de planejar o prazer, essas coisas foram diminuindo de uma forma significativa. Então, ao longo da minha jornada, ao longo da minha semana, eu tenho sim uma agenda semanal muito atribulada, com muito trabalho, com muito esforço, muita dedicação, e eu sou extremamente empenhada naquilo que eu faço, mas eu não abro mão de algumas situações que são importantes para mim, que me conectam com prazer. E muitas vezes, gente, é planejar o prazer simples da vida, né? Como, por exemplo, sentar com uma xicrinha de café e algumas gotinhas de chocolate. Isso me traz paz, isso me traz prazer. Eu não sei o que traz prazer para você, não é algo grandioso, é na simplicidade. Mas você garantir ao longo do seu dia momentos simples que te conectem com você, com quem você é, isso é um momento de prazer. Esse momento de qualidade acaba sendo prazeroso. Muitas vezes é você parar por 5 minutos, 10 minutos para brincar com o seu pet, reservar meia hora para dedicar ao seu filho, à sua família. Eu não sei o que te dá prazer, porque cada um de nós funcionamos de uma forma muito diferente. O que eu sei é que você precisa aprender a incluir o prazer na sua rotina. Sim, o prazer precisa fazer parte da nossa rotina para que ele não se torne algo circunstancial e se torne sim algo importante que precisa ser vivido. Não seria justo a gente acreditar que a gente está nessa vida para sofrer, somente pelo sofrimento. Eu nasci para sofrer. Para de acreditar nisso. Ninguém nasceu para sofrer. Nós nascemos para viver o nosso significado, a nossa importância e realizar o que a gente veio realizar nessa vida. E isso pode também ser feito com prazer no caminho. Não precisa ser uma vida inteirinha de sacrifícios, abrindo mão de tudo que é importante. Não precisa ser dessa forma. Você só precisa aprender a construir isso de uma forma estratégica, bem planejada e conhecendo bastante não só o caminho que você deseja fazer, mas principalmente o lugar aonde você deseja chegar. Outro ponto importante para sair dessa cultura do imediatismo: aprender a dizer não para os outros. Como é desafiador, como eu encontro pessoas no meu caminho, sejam pacientes, treinandos, mentorados, que têm uma dificuldade enorme de dizer não. E agora eu vou deixar você ainda mais chocado.
E tem muita gente que não consegue dizer não para si mesmo, né? Então vê aquele chocolate, sabe que não é para comer o chocolate, mas come. Sabe que não é para comprar aquela blusinha, mas compra. Sabe que não é para fazer aquela situação agora, mas faz. Sabe que não é para ficar 5 horas no Instagram, mas fica. Sabe que não é para assistir 10 episódios da série? Assiste. Enquanto nós não aprendemos a dizer não para os outros e para a gente, esse imediatismo vai consumindo cada vez mais. Então, é extremamente importante construir essa mentalidade. Dizer não não mata ninguém, ok? E você dizer não para você é você, né, passar a informação de que parabéns, você chegou à vida adulta, né? Somos adultos e precisamos sim continuar dizendo não e nos frustramos em muitos momentos da nossa vida e tá tudo certo. Ninguém vai morrer por passar uma vontade, ok? Para finalizar, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: para realizar os seus objetivos, você precisa viver o que é importante para você. E tudo que é importante para você precisa estar garantido em algum lugar, seja numa agenda, num planner. Nós precisamos reservar os tempos necessários para aquilo que de fato importa. O prazer também é importante e o prazer vai te ajudar a se manter nessa trajetória, nesse caminho dessa construção que você precisa para chegar até o seu objetivo. Mas enquanto o prazer for algo circunstancial, ou seja, que você é refém desse prazer, você se perde no tempo com coisas, com detalhezinhos pequenininhos, talvez esse objetivo nunca se torne realidade. Então, o primeiro ponto e o mais importante é: assumam as prioridades da vida de vocês e vivam essas prioridades. Não negocie com as suas vontades e muito menos com a vontade de outras pessoas. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se fez sentido para você, aproveita para me seguir lá no canal, seguir no Instagram também. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou, se preferir, pode me perguntar no direct, que será um prazer te ajudar nessa trajetória para você realizar os seus objetivos. Beijo, tchau, tchau.